Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje o Dr. Mark aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação novamente. Roger, eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com você no seu canal, com os seus seguidores aí. Vamos começar aqui, doutor, com a pergunta do Luciano Pires. Ele mandou o seguinte: boa tarde, Dr. Mark e Roger. Parabenizo pela competência de ambos e deixo minha pergunta. No EB3, quanto tempo está demorando o PERM e o processo consular atualmente? É possível que o tempo irá de demorar, é possível que o tempo irá de demora vai ficar abreviado? É possível que o tempo vai demorar? Obrigado, Luciano Pires. Tá que ele certo. escreveu aqui. Tudo bem. Tudo bom, Luciano? Vamos lá, boa pergunta. Acho que a maioria de quem já acompanha o seu canal e vê os profissionais de qualidade que você traz aqui para responder as perguntas já tem uma noção do que seja o PERM, mas eu vou só falar brevemente. O PERM é um processo em que uma empresa americana vai patrocinar um visto de um estrangeiro passando por um processo chamado de certificação laboral no Departamento de Trabalho americano para se chegar a um visto de residência permanente, sempre com o suporte, com o patrocínio de um empregador americano. O PERM é uma sigla em inglês que é um processo eletrônico desde 2005, se eu não me engano. Antes era no papel, depois mudou para online, que se faz esse pedido. E, na época, quando mudou para um processo digital, estou falando de que mais de 15 anos atrás, a expectativa era que fosse agilizar as coisas, né? Mas não é isso que a gente vê. Um processo de PERM, só a parte da certificação laboral no Departamento de Trabalho, ela pode levar aí mais de um ano. O que atrasa muito nesses processos, muitas vezes, é o pedido de salário, salário prevalente naquela região onde a pessoa vai trabalhar. Então, você tem que fazer a empresa tem que fazer um pedido para o Departamento de Trabalho falando qual o salário mínimo que aquela empresa tem que ofertar aquela região geográfica para aquele trabalhador que vai exercer aquela função ali que foi descrita. E esse processo, às vezes, está levando 5 meses só para você saber o salário. Então, isso atrasou muito. Então, só a parte do PERM, que é a parte de certificação laboral, nós estamos falando aí de um ano tranquilamente. Depois disso, quando o seu PERM, sua certificação laboral for aprovada, aí você tem que dar a entrada na imigração. E esse processo da imigração, se você pagar uma taxa prêmio, o seu I-140, que é a petição ali que dá a entrada na imigração, ela pode ser julgada em 15 dias, tá? Mas aí tem uma outra etapa. Se aprovada dentro desses 15 dias, se você estiver aguardando fora dos Estados Unidos, você vai fazer um processo chamado de processo consular, através do National Visa Center, e isso vai depender muito do consulado, do país onde que a pessoa esteja. Hoje, no Brasil, tá caótico a situação dos consulados lá. Eu acho que se você for comparar todas as agências que trabalham com imigração, que é o USCIS, o ICE, o CBP, que é o Customs and Border Protection, oficial no aeroporto, e do lado do Departamento de Estado, os consulados, quem está mais atrapalhado nisso tudo são os consulados, disparado. Não sei o que acontece, se aquele pessoal não quer trabalhar, porque aqui todas as agências já estão trabalhando a 1.000 por hora, sabe? E lá ainda a gente não pode atender esse caso, só caso de emergência, onde num país igual ao Brasil, que já estava lendo aí, mais de 140 milhões de doses já foram aplicadas, tanto da primeira quanto da segunda dose. Nos Estados Unidos também, milhões de pessoas já vacinadas. Então, qual que é o medo? Né? Vamos atender, vamos botar isso para funcionar. Então, para responder a pergunta mais objetiva, no mínimo 2 anos aí, esse processo todo, tranquilamente. A próxima pergunta, doutor, é do Ban 2, acho que é assim, 2ban, alguma coisa assim. Boa tarde, Roger, doutor. Minha pergunta é qual a possibilidade de ser contratado ainda aqui do Brasil, já que a mão de obra está escassa nos Estados Unidos?
tem possibilidade de ganhar uma autorização de trabalho? Como isso funciona ou funcionaria, doutor? Tá. Bom, você aguardando do Brasil, do país, o melhor jeito, obviamente, é sempre você aguardar do seu país de origem, né? E quando o processo for aprovado, você vir. Existem várias maneiras de se chegar a algum tipo de visto que você possa trabalhar aqui. Tem os vistos de não imigrante para trabalhar, que são aqueles temporários, você vem temporariamente, trabalha por um período, antes de terminar esse prazo temporário, você tem que dar seus passos aí, seus pulos para tentar uma forma mais permanente, e tem um visto, por exemplo, aí o permanente através do PERM, que a gente falou agora há pouco, da certificação laboral, ou se você é um profissional de habilidades extraordinárias, aí você não dependeria de uma empresa americana, mas quando você está fora dos Estados Unidos, você tem que aguardar o processo ser aprovado, pegar o seu visto no consulado e vir. Não existe o chamado permit de trabalho quando se está fora. Você já vem com um visto apropriado para trabalhar. Marina Ronchi. Quanto tempo, em média, leva para o Texas aprovar um ajustamento de status pelo processo EB3? Ajustamento pendente há 11 meses, nenhuma resposta ainda, doutor. Tá. Eu sugiro, Marina, que você dê uma olhada no próprio site da imigração, chamado uscis.gov, e lá tem os tempos de processamento, o Processing Times. Tá? E dentro do Processing Times, você vai escolher qual tipo de petição, se for o I-140, o 485, né, que é ajustamento de status, e você vê lá qual o Service Center que está analisando, e você vê a média. Se o seu está esperando aí 11 meses e eles dizem lá que o tempo de espera é 20 meses, você está dentro do tempo ainda. Né? Falou que demora 20 meses, o seu está 11, então o seu estaria dentro do tempo. O que eles estão fazendo muito agora, se o seu processo estiver redondinho aí, o 140 já aprovado, o ajustamento de status pendente já com exame médico. Se de repente não tiver com exame médico, é bom enviar, que eles queriam aprovar grande número de processos de EBs, de ajustamento de status dos EBs, né, que já tem o 140 aprovado, em tempo recorde aí, até o final de setembro, antes de começar o novo ano fiscal. Então, o ano fiscal começa dia 1º de outubro, tá? Então, o ano fiscal imigratório. Então, eles estão aprovando muitos casos de ajustamento de status sem entrevista no USCIS, se o caso estiver prontinho para ser aprovado. O Rafael Gamer, uma pessoa que tem o visto EB3, doutor, pode mudar de emprego? No caso, continua legal? Ela pode mudar, caso ela queira, ou até mesmo se for demitida, não sei, acontece. Em algum momento mais adiantado do processo, ela poderia fazer o chamado portabilidade, portar o 140, que já estivesse aprovado, de um empregador para um novo empregador, desde que as condições sejam similares. Mesmo tipo de posição, vai exercer o trabalho similar, né? Aí poderia. Deixa eu só cortar essa parte aqui, ó. Concurso 2020, doutor. Doutor, como pesquisar se uma assessoria de EB3 é confiável? Existe essas assessorias? Pode usar, não pode? Como faz para pesquisar se isso é legítimo ou não? Tá. Eu sempre recomendo sempre falar com um advogado licenciado, veja se o advogado ele é licenciado em algum estado, veja se tempo de experiência que o profissional tem, tente pesquisar. É igual quando eu vou contratar qualquer serviço, alguém para fazer um serviço aqui em casa, né? Eu procuro pesquisar umas 2, 3 pessoas diferentes, leia um pouco, ver se tem os reviews daquele profissional ali e fazer a minha escolha. Com um advogado, a mesma coisa. Eu faço isso com o médico, quando eu vou no médico, eu pesquiso antes. Se eu não tenho ninguém para me recomendar, né, que me recomendou um médico X, aí eu tenho que pesquisar. Se você tem experiência de alguém que já passou por um profissional, gostou daquele profissional, consulte ali com um profissional e
provavelmente vai ser confiável. Eu sei que o senhor já mencionou sobre isso, doutor, mas o senhor pode reforçar, né? Quais são as etapas que o empregador deve pagar no processo EB3 e o que a lei não determina ou não estipula, não fala claramente o que uma pessoa pode ou não pagar? Certo. Bom, sim, a grosso modo, eu recomendo que o empregador custeie todo o processo, né? Que aí está mostrando claramente a boa-fé ali no processo. Porém, se o empregador não está disposto a pagar tudo, a parte da certificação laboral, que é a parte dentro do Departamento de Trabalho, incluindo os anúncios em jornais, o empregador tem que pagar toda essa etapa. Tanto os honorários de um advogado que estiver fazendo, quanto os anúncios nos jornais, toda essa etapa o empregador deve custear. Tendo sucesso na parte de certificação laboral, passou a fase do Departamento de Trabalho, agora vai dar a entrada na imigração. A lei não determina quem deve pagar, então o imigrante poderia pagar, tanto as taxas do governo, quanto a parte ali que o advogado for fazer. Ele poderia pagar ali. Mas é preferível, recomendável que o empregador custeie tudo. Tá certo. Doutor, pelo que o senhor sabe, a lei fala alguma coisa sobre utilizar alguma empresa de headhunter, alguma agência que faça recolocação profissional? Ela fala alguma coisa, assim, se é proibido ou não? Não fala, não fala se é proibido ou não. Assim, eu acho que eu entendo assim a pergunta, né? Tem algumas empresas que fazem, acham para empregadores americanos trabalhadores estrangeiros, para, né, às vezes trabalhar em situações aqui no país em que aquele empregador tenha dificuldade. É só ter cuidado aí com o que o imigrante está pagando, né? Não, porque ele não poderia estar pagando para ser contratado. Então, tem que ficar só claro essas situações para que não tenha problema. Vamos para a próxima pergunta do Jovem na América Rota 66. Estou trabalhando para uma empresa americana há 3 anos, na área de pintura. Ele perguntou se tem alguma forma de me legalizar. Teria como? Estou fora de status, doutor. Fora de status, nos Estados Unidos, né? Trabalhando. Hoje, quem está fora de status há mais de 180 dias aí, fica bem difícil você conseguir ajustar o status. É um processo chamado de ajustamento de status para receber um outro status ou até o green card aqui dentro. A forma mais fácil, eu diria assim, sempre é um casamento com um cidadão americano, né? Um parentesco ali com um cidadão americano. Se você entrou normalmente com visto e ficou além do prazo, mesmo tendo ficado além do prazo, com o casamento com o cidadão americano, você conseguiria chegar ao green card. Através de trabalho, não tem como, infelizmente. Asilo, o asilo ele dá o perdão por ter ficado, mas conseguir o asilo não é fácil. Então, fica assim, as situações ficam bem limitadas para quem já ficou. Por isso que todo mundo está depositando muita esperança nessa chamada legalização aí do presidente Biden. Tá certo. Então, ficou indocumentado, se tiver uma oferta de trabalho, esqueça. Vai ser difícil você conseguir ajustar o status. Você pode ter oferta de trabalho, mas se você der entrada, por exemplo, com a certificação laboral, com o EB3 ali, né, não tem como você dar entrada junto com o pedido de ajuste de status, porque o processo, eu disse, demora mais de 1 ano. Mas, por exemplo, se uma pessoa que é um profissional altamente qualificado, tá, no que ele faz, que aí eu estou falando já dos vistos EB1, habilidade extraordinária, e o EB2, por interesse nacional. A seção do Código de Imigração, do INA, Immigration Nationality Act, diz que, a seção 245K,
que mesmo que você tenha ficado aqui de forma irregular, se você não ficou mais do que 180 dias, no momento em que você deu entrada com o seu pedido de EB1 ou EB2, interesse nacional, junto com ajuste de status, mesmo se você ter ficando irregular por até 180 dias, quando o seu processo for aprovado lá na frente, você poderia fazer o ajuste de status e receber o Green Card. São situações bem raras. As regras para o ajustamento de status, elas são bem criteriosas, elas são bem específicas, porque o ajuste de status, que o governo americano, ele quer que você faça processo lá fora, depois você vem. Então, eles colocam, tá, tudo bem, se você estiver aqui, você também vai poder chegar no seu Green Card, porém, você tem que obedecer essas regras aqui. Então, eles colocam umas regras muito mais difíceis, mas se você conseguir ter os critérios ali bem definidos, você pode chegar. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque recentemente o pai de um amigo meu, ele conseguiu o Green Card pelo EB1, se eu não me engano, ele é lutador de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, e ele tinha ficado indocumentado, mas aí teve essa questão da sessão, não sei o que lá, e parece que ele não tinha ultrapassado os 180 dias, e ele conseguiu dar entrada e conseguiu o Green Card. Ele nem acreditava, doutor. Mas quando ele falou com o advogado, ele falou justamente isso que o senhor falou. Anderson Heleno Francisco. Roger, eu tenho conhecido aí nos Estados Unidos e tem uma empresa de construção, mas ele está sem status, né, indocumentado. Eu consigo optar pelo visto EB3? Na verdade, quem pede é a empresa. Mesmo sem status, né, a pessoa sem status, ou a pessoa tem que estar legalizada, doutor? Isso é bem interessante, porque nós sabemos que existem pessoas aqui que, independente do status migratório, conseguem abrir empresa, serem bem-sucedidos na sua empresa e, consequentemente, contratar outras pessoas. Elas podem pleitear um visto EB3? O dono do patrocinador da empresa, né, ser uma pessoa que está irregular nos Estados Unidos, né? Ali a análise é a pessoa jurídica, a empresa, tá? Agora, pode ter situações em que vai haver uma auditoria na empresa, para ver a situação da empresa, se a empresa realmente existe, né? Aí, chegando lá, vai querer conversar com o responsável da empresa, né? E se poder chegar a essa situação, é uma situação que a pessoa vai estar se colocando ali, de ter agentes federais do governo indo até na empresa dele e poder ter uma situação ali indigesta para ela. E até, como o senhor trabalhou em 3 agências da imigração, é importante frisar isso, se um agente da imigração se depara com uma pessoa em situação irregular, ele não pode fechar os olhos, né, doutor? Vai depender muito de qual agente for, né? Se for um agente do Departamento de Trabalho, simplesmente ali, se ele está indo só com a situação de averiguar a situação da empresa, pode ser que não chegue a isso. Agora, situação que uma batida do ICE, aí é diferente. Aí ele está indo com a intenção de verificar quem está com documentação ali ou não. E ali sim, ali eles vão entrar com toda a potência ali. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira passar o seu caso pessoal, né, algum processo migratório, ele vai estar à disposição aí para você entrar em contato. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo também.